Boa noite. Nós estamos começando a nossa primeira live de casais. Boa noite aí. Se você aí entra aí para dar uma olhadinha aí, para estar nos acompanhando aí, vamos estar falando sobre Ruth, né? Vamos estar falando o tema fidelidade na adversidade, né? Entre aí, faça aí companhia conosco aí nesse estudo aí onde vamos estar ministrando aí a palavra de Deus para a tua vida aí. Amém? O som tá bom? Né? Me avisa aí se o som tá chegando bem na sua casa aí. Me dá um ok. Se o som tá bom, se a imagem está boa. Amém? Amém? Né? Você que está em casa aí, vamos abaixar nossa cabeça nesse momento, vamos estar falando com Deus, vamos estar orando, pedindo que o Senhor nos abençoe, amém? Vou pedir para o irmão Júnior estar nos abençoando, amém? Eu sou a Maria do Jair, amém? Né? Deus abençoe. Ora aí, Júnior, por nós. Boa noite, graça e paz, irmãos. Para quem não me conhece, sou o irmão Júnior, da Rosângela, tá? Espero que essa live seja uma ferramenta para a sua vida, para o seu casamento, para os seus familiares, amém? Vamos curvar as nossas cabeças com reverência à palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de poder estar aqui esta noite, Senhor, falando da Tua palavra, Senhor. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, a Tua mão vai onde nós não alcançamos, Pai. Que cada pessoa, Senhor, que estiver vendo essa live, Senhor, seja edificada através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor fale em cada coração esta noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Porque só o Senhor sabe, Pai, das condições de cada um, Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebra as hostes espirituais, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que esteja prendendo, Pai, a vida do Teu povo, Senhor. Pai, eu repreendo, Pai, toda ação maligna, todo espírito contrário, Senhor, que venha tentar roubar a atenção da Tua palavra, Senhor. Abre a nossa visão e nosso entendimento, Pai, e deixa a nossa mente cativa à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Estão aqui na mesa a Rosângela, pode se apresentar aí, Rosângela? Graça e paz, irmãos, e aqui eu sou a Rosângela, né, do Júnior. E nós estamos aqui esta noite para falar um pouquinho do Senhor, né? Porque Deus ele é bom em todo o tempo. Amém? Sim. Eu sou a Luciana Graça e Paz, do Luciano. A gente vai comentar sobre Ruth. Eu sou o Luciano, da Luciana. Estamos aqui nessa noite para abordar esse assunto muito bom, né? Muito interessante, sobre Ruth, né? A história de Ruth. E agradecemos por estar aqui nesta noite. Amém. Amém. Amém? Vamos lá? Vamos estar conversando aí sobre... Eu? Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. A gente está comentando, a gente vai começar a falar um pouco sobre fidelidade na adversidade. Ali baseado no livro de Ruth. O livro de Ruth é interessante porque a gente entende que a Noemi, né, Noemi passou por um período muito complicado na vida dela, né, onde ela, sua família vão para uma outra cidade, sonhando, projetando fazer algumas coisas, de repente, naquele lugar elas perdem tudo, Noemi perde marido, perde filhos, perde os bens que ela tinha, né? E no meio do caminho, então, quando ela volta novamente para a sua terra, ela volta com o nome mudado, né? Ela vai como Noemi, como uma mulher cheia de graça, e volta como uma mulher sem graça nenhuma, ou amargurada da vida, por tudo aquilo que que aconteceu na vida dela, né? E nós queremos comentar algumas coisas com você nessa noite, e que Deus possa estar abençoando a sua vida aí, abençoando a cada um aqui também. Todo mundo nervoso aqui, irmãos, esquenta a cabeça não, todo mundo nervoso aqui, né? Mas para a gente tirar algo desse texto para a nossa vida, entender o que é a fidelidade.
A gente tem visto muitos casais que abandonam um ao outro na hora do desemprego, na hora da doença, na hora que está todo mundo ruim. Quando está bom, está amando. Ficou alguma coisa ruim, quer abandonar todo mundo, quer abandonar casa, família, quer chutar o balde, quer abandonar Jesus. Sabe, a gente queria nesse meio assim estar falando alguma coisa com você, trazendo algo para a nossa realidade, para que a gente possa aprender junto aqui nessa noite, no nome de Jesus, sobre fidelidade, né, na adversidade, na luta, que é uma coisa complicada. Né? Então, vou deixar aí o Júnior, a Rosângela começando, depois o Luciano e a Lu, né, falando alguma coisa, e a gente vai conversando aí até umas 9 horas da noite aí, no nome de Jesus. Amém, né? Aqui fala uma história, né? Uma passagem que fala sobre Ruth, que ela tinha a nora dela, tinha as duas noras, né? Tinha o esposo, tinha a família, né? E assim, logo ela perdeu o esposo, né? E logo depois ela perdeu os filhos, né? E mesmo assim ela queria que as noras, né, fosse seguir a vida dela, né? Mas ainda ali teve Noemi, né, que falava para ela seguir, né? Mas mesmo assim ela persistiu, né? Então, assim, muitas das vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, né? E nem sempre é do jeito que a gente quer, né? Mas sim é do jeito que o Senhor quer, né? E que nós possamos tentar, pelo menos, ser um pouquinho obediente ao Senhor. Amém? Vou deixar meu esposo falar um pouquinho mais, né? Que ele gosta de falar também. Glória a Deus. Aqui no texto, nós vemos que Noemi, ela passou por problema financeiro, morte do marido, morte dos filhos, e a amargura com Deus, que está no versículo 1, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: porém ela lhes disse, não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Então, muitas vezes, amados, queridos, nós nos encontramos dessa forma. Mas Ruth, ela manteve a fé, ela teve posição, ela teve postura, ela seguiu em frente. Por isso que a palavra ela fala, é melhor andar dois do que um, porque se um cair, tem um outro ali firme para dar continuidade. E ela deu continuidade, ela foi firme, ela não desanimou. E a crise que passava ali na terra de Judá, equivale com a crise que nós viemos passando hoje diante da pandemia, né? E muitas vezes por N motivos, nós temos problemas, perdemos às vezes entes queridos, entes queridos, familiares, filhos, como Noemi, e nos encontramos amargurados desse jeito. E o que eu quero trazer para o dia de hoje é que nós temos que ter alguém como Ruth na nossa vida para manter a fé, dar continuidade. Amém? Vou passar para os irmãos. O que me chama a atenção, irmãos, é o versículo 3 ao 5, né? Imagine a adversidade que Noemi passou, né? Durante essas mortes dos dois filhos, né? Noemi, a Ruth também, né? E se encaixa basicamente no que a gente passou, né? Eu e minha esposa, né? A gente é casado há 10 anos. A gente teve 2 gravidez, perdemos as 2 e nós sabemos o que realmente Noemi passou, né? Essa adversidade. Também me chama a atenção também o versículo 20 ao 21, né? Que fala que Noemi, ela chegou, teve uma hora que ela começou a questionar com Deus, falar com Deus, por que aconteceu comigo? E nós também passamos por essa situação, né? Mas graças a Deus, cremos no Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos capacitado, né? E agradecemos muito por
por estar aqui na presença de Deus. Eu sei que essas coisas acontecem, como aconteceu com Noemi, e agradecemos muito e estamos aqui na presença de Deus para agradecer tudo aquilo que Deus tem e vai fazer nas nossas vidas. Amém? O versículo que mais me chama a atenção nessa passagem é quando Ruth, sendo moabita, a gente conhece a história de Moabe, que Moabe era uma terra de deuses pagãos, de tudo. Nem tanto ela fala, Noemi fala para Ruth e para Orfa: se vocês quiserem voltar para suas famílias, podem voltar, porque eu não tenho nada a oferecer. Não tenho outros filhos, não posso dar outros filhos para você. E Ruth foi fiel até o fim. E ela diz no 16, respondeu, porém, Ruth: não me insiste a que te abandone, e deixe de te seguir. Por onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outras coisas que não seja a morte me separa de ti. A gente vê que a fidelidade de Ruth, mesmo sendo moabita, conhecendo outros deuses, nos faz refletir sobre isso, sobre a fidelidade. Ela, mediante as lutas todas que elas estavam passando, as duas estavam ali. Porque na Bíblia fala que Noemi foi embora com o marido porque havia uma grande tribulação, falta de pão. Eles viviam numa lei que não existia lei. E Deus deixou que entrasse tudo aquilo, que eles passassem tudo aquilo, de falta de pão, de tudo. E ela só volta porque ela vê que o povo voltou a ter, Deus abençoou o povo a ter pão. Então ela volta para Belém por causa disso. Amém. Eu vejo assim também atitude, né? Nós precisamos ter atitude diante de Deus para que a bênção do Senhor chegue na nossa vida, né? E eu vejo assim, Ruth, ela teve atitude. Eu vou contigo. A Noemi falou: voltem para suas casas, para sua família, você Orfa, você Ruth. Mas a Orfa chegou simplesmente, a beijou e foi seguir o caminho dela, a vida dela, né? Porque não tinha mais nada que prendia ela ali naquela situação. Mas Ruth falou: não, eu vou contigo, né? Não vou te deixar, não vou te deixar. São atitudes na vida que a gente, às vezes, temos que tomar, né? Que nem são situações que o irmão estava falando. Às vezes acontece o desemprego, uma briga no lar, com casais, né? E nós temos como atitude servo de Deus: eu quero ser feliz, então eu vou estar junto com meu esposo, com a minha esposa, vamos lutar. Porque na alegria estava tudo bem, e agora em situações ruins não vamos estar, né? Então, eu vejo assim a atitude da Ruth de andar com Noemi. E também uma passagem que o irmão estava falando, né? Noemi ficou amargurada, né? Ficou amargurada pela situação. Às vezes acontece isso nas nossas vidas, bate uma tristeza, uma amargura. Noemi se sentiu amargurada. Ruth não, vamos seguir em frente. Levanta e vamos embora. É assim mesmo, quando dois se unem, levanta, vamos se levantar, vamos erguer, vamos caminhar diante de Deus, vamos buscar o que Deus quer para a nossa vida, né? E seguir em frente, não deixar que a tristeza venha realmente fazer que voltemos para trás. Mas assim, o nosso objetivo é seguir em frente para ter uma família forte diante da presença de Deus. Maria falou uma coisa interessante, né? De amargurada. Quando a gente olha a vida de Noemi, né, da família dele, de Elimeleque, dos filhos, né, eles vão para uma terra pensando em crescer, pensando em avançar, pensando em prosperar. É projeto de família, né? A gente faz coisas pensando nesse projeto. De repente, alguma coisa lá não deu certo,
Morre o marido, morre os filhos. Se ela levou os bens para lá, perdeu os bens também, porque quando ela volta para a casa dela, ela volta sem nada, dizendo assim: eu sou uma pessoa amargurada. Nós estamos vivendo assim um tempo em que tem muita gente amargurada por aí. Tem muito marido amargurado, tem muitas mulheres amarguradas, porque quando tem um emprego, né, tá tudo bem. Quando tem o carro, quando tem a casa, quando tem a saúde, tá tudo bem, né? Feliz tá todo mundo. Mas hoje a gente vê as pessoas perdendo o emprego, ou ficando doente, ou perdendo um bem que ela comprou. De repente, dentro da casa, a briga começa a acontecer. Parece que as pessoas hoje dentro de casa ficam amarguradas um com o outro, né? E na amargura começam a querer se destruir dentro da casa, né? E a querer quebrar tudo, então se quebrar também dentro do relacionamento. Se a gente fosse pensar hoje, nos dias de hoje, o que vocês poderiam dizer para pessoas assim, né, que estão, hoje, nossos dias estão assim, estão perdendo bens, estão pessoas desempregadas, pessoas perdendo a saúde por causa da crise toda, tem pessoas perdendo casa, projetos que fizeram para esse ano, esquece projeto, que acabou o projeto, só ano que vem que nós vamos pensar alguma coisa. O que você dizia para uma pessoa, o que vocês diriam para uma pessoa hoje que está amargurada, querendo abandonar a sua casa, seu marido, a sua esposa, seus filhos, porque deixou a amargura entrar dentro do coração deles? O que vocês poderiam dizer para uma pessoa hoje que ela está se sentindo amargurada dentro de um casamento, dentro de um relacionamento? Descansa no Senhor e o mais Ele fará. Posso falar, pastor? Assim, o que eu vejo aqui nessa passagem também de Ruth, né? O que acontece? Que ela não deixou a sogra dela, né? Ela persistiu, né? Foi diferente da concunhada dela. A concunhada dela, a sogra dela falou que ela fosse seguir em frente, fosse viver a vida dela, né? E ela foi. Mas Ruth não, Ruth ela não desistiu. Ela ali persistiu, né? E quis cuidar da sogra dela, não quis deixar a sogra dela sozinha. E que hoje, né, a gente viemos trazer para a gente hoje, que a gente também não vinha deixar a nossa sogra, né, o nosso familiar sozinho. Não é só que a gente devemos honrar o pai e a mãe. Sim, devemos honrar o pai e a mãe. Mas sim, nós também devemos cuidar da nossa sogra. Que nós também possamos ter um pouquinho de Ruth, trazer para o dia de hoje para nós. E muitas das vezes a gente acha que não, que a gente não temos que cuidar. Mas nós devemos sim cuidar, sim. É o que eu vejo nessa passagem. Eu vejo assim que ela foi uma mulher valorosa. Ela foi uma mulher que não desistiu, que ela quis seguir em frente, mas ela quis cuidar da sogra. Então, o que nós trazemos para nós hoje, né, um pouquinho de Ruth para nós. Eu estava lendo esses dias até sobre isso. Quando a gente não casa só com o marido, a gente casa com a família, com todos. Então, a gente tem que aprender a honrar todos da família, mesmo que os problemas venham. Não é fácil. Você tem uma cultura, você tem uma vida igual Ruth e Orfa. Elas tinham a cultura dela, elas tinham a vida dela. Então, é difícil, não é fácil. Mas o Senhor tem nos sustentado. Até aqui, o Senhor nos sustenta. Acredito assim, né, que diante da adversidade, o forte tem que levantar o mais fraco, né? Graças a Deus a gente é um pouco oposto, né? Ela é um pouco mais agitada, eu sou um pouco mais calmo. Na hora da discussão a gente sabe lidar, né? Porque às vezes ela fala bastante assim e tal, eu sou um pouco mais calmo, sou mais de ouvir e tal. E assim, na hora tem que levantar, né? Eu costumo levantar bastante ela quando ela está um pouco amargurada assim e tal, né? Procuro orientar ela também, faz a mesma coisa. E um casamento é assim, né? Diante da adversidade, a gente, tem que levantar o outro. O que tiver mais forte tem que sempre levantar o mais fraco. Né? Eu vejo assim, né? As duas noras, o amor de Ruth suportou. E o amor de Orfa, né? Não aguentou a adversidade. Não, porque o que eu vou fazer com a minha sogra? É mais um peso na minha vida. Ela poderia, pensamento dela, mas um peso na minha vida. Então, o amor dela não suportou a adversidade. Nós
temos que ter esse amor aí, para poder suportar as provações que vão chegar, né? A cada dia a gente temos que orar e pedir que cada dia o amor se renove pela nossa família, pelo nosso esposo, pelas nossas esposas, para quando chegar a adversidade, para quando chegar as provações, esse amor possa estar alicerçado na rocha. Né? Que nem eu volto a dizer, quando estava bem, o amor era florido, era maravilhoso, cheio de rosa. Agora, na adversidade, não, ele se tornou negro, se tornou feio. Nós, como servos de Deus, quando casamos para ficar para sempre. Né? Vem luta, vamos lutar junto. Joelho no chão, oração, jejum, para poder conseguir vencer essa adversidade, né? E Ruth conseguiu vencer essa provação, né? Não, vamos caminhar junto, vamos lutar junto, que no finalzinho a gente vê que realmente elas conseguiram vencer essa luta aí, conseguiu conquistar, né? Conquistar o que ela queria. Orfa, a gente não sabe o que aconteceu com ela, né? Mas fugiu. Melhor eu ficar na minha do que estar aí carregando a minha sogra ou até a minha cunhada, né, junto. Gosto eu gosto da minha, ela está no céu. O que eu vejo aqui também nessa passagem, né, que fala assim a respeito dos filhos, né, que a Noemi perdeu o marido, né, e ela também perdeu os 2 filhos dela, né. Se para a gente às vezes perder um ente querido já é difícil, imagine perder um filho, né, perder a nossa carne. Então assim, talvez ela tomou essa atitude de chegar e falar para as 2 noras seguir em frente, viver a vida delas, né? Não é que está dizendo aqui, mas assim, eu vejo que talvez ela tomou essa atitude porque talvez ela estivesse no desespero, então ela pensou assim, não, vai viver a vida de vocês, o que quer dizer? Você, como a pastora falou, seria mais um peso, né, para as noras. Eu não quero ser um peso para vocês. Então, talvez, por isso ela tomou essa atitude. Mas eu acredito que né, ela gostaria que o quê? Que as noras estivessem junto com ela, sim. Por quê? Porque a gente, quando tem uma nora, quando a gente tem um genro, né, e assim a sogra também, quando tem um genro, tem uma nora, ela pega o quê? Pega como se fosse mais um filho, né, mais um membro da família. Então, acaba pegando o quê? Pegando o amor. Então, pelo fato dela amar tanto aquelas 2 noras, talvez por isso que ela falou, segue a sua vida, vai em paz. Eu acredito que por isso ela tomou essas atitudes. Mas mesmo assim, Ruth não desistiu dela. Por isso que eu falo, nós não devemos desistir do nosso parente, da nossa sogra, desistir, nem que seja de um primo, né? A gente não devemos desistir, o que eu quero dizer com isso? De orar por eles, né? Porque muitas das vezes a gente fala assim, não vou orar não, ele vai viver a vida. Não, a gente temos que orar sim. Se você e eu não orar pela vida deles, quem é que vai orar mais? Se ninguém vai falar o quê? Não vou orar não, porque fulano não está orando, por que eu vou orar? Não, nós devemos orar sim. Nós não devemos desistir de ninguém da nossa parentela, nem as de perto, nem as de longe. Goste da sua sogra, viu? Ela vai para o céu com você, ela é serva de Deus também. Outra coisa, amanhã ou depois você vai ser sogra e você vai ser sogro também. Então não fique nessa não, a Bíblia manda plantar para a gente poder colher. Plante maldade na vida da sua sogra para você ver lá na frente depois o que você vai colher. Né? Porque é Bíblia, né? Então eu tenho que amar a minha sogra. É parente, casou com o filho ou com a filha, né? Tá vindo junto, né? Não tem essa não. A sogra e o sogro, né? Não tem essa não. E como a Rosângela diz, ela estava passando por um momento de turbulência. Né? Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos e ela estava sozinha. Né? E graças a Deus que Deus levantou alguém para poder ajudar ela, né? Naquele momento que estava difícil. Não é só orar por ela, sogra, Deus te abençoe, mas fique por aí. Não, ela se juntou com a sogra, né, para poder vencer as 2 juntas, e lá na frente do livro a gente vai ver que as 2 venceram e as 2 foram abençoadas porque uma segurou na mão da outra para que elas pudessem estar junto. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto, que vai pegar fogo, o marido ele sai de casa
pelo que dá para se entender dentro do texto, parece que ele não perguntou nada para a mulher. E aí, vamos embora? Né? Vamos juntos para a gente poder fazer alguma coisa numa outra cidade? Eu não sei se ela falou isso ou não, mas... E naquele tempo não tinha INPS e também não tinha aposentadoria. Né? E de repente eu olho para esse casal, eu vejo que, pelo nome dos filhos que ele colocou, né, Malom e Quilion, geralmente o homem que colocava o nome dos filhos, quando se fala em Malom e Quilion, fala sobre duas coisas ruins, né, doença e jugo no pescoço, alguma coisa assim, né, que se diz de Malom e Quilion. Né, como é que a gente coloca nome filhos assim? Eu creio que não houve uma participação da esposa, porque a esposa logo diria, não, peraí, esses nomes vão ficar feio para eles lá na frente. Né? E como eles atraíram isso para eles. Né? Como a órfã também vem dizer jugo no pescoço. Então, parece que eles atraíram essa coisa ruim da história dele, da vida deles, para eles também. Por isso, a gente precisa tomar cuidado na nossa casa com aquilo que a gente faz. Porque a gente está o tempo todo brigando com filhos, xingando filhos, mandando filhos embora, dizendo que filho não presta e algumas coisas mais. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com essas coisas para que a gente não possa ir lá depois e buscar isso. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas vou nesse meio aqui de criança. Quantas mães não sabem conversar com os filhos? Né? Só sabe xingar o filho, só sabe maldizer o filho, só sabe chamar o filho de coisa que não presta, de gente ruim, só fala que filho é peso, só fala que filho, não sei por que você nasceu, né, não gosto de você, não consegue, tem famílias que não conseguem dar um abraço no filho, não conseguem dar um abraço no... os pais não conseguem abraçar os filhos, ou agradar os filhos, né? Eles não vieram sozinhos ao mundo, foi nós que os trouxemos ao mundo. E de repente, quando eles estão, eles parecem um peso na nossa vida e na nossa história. E quando a gente olha o texto, Orfa e Ruth era uma pessoa boa, mas Orfa era uma pessoa meio ruim também, jugo carregado no pescoço, tem alguma tradução assim, não lembro direito, mas parece que aquilo que os filhos eram, né, na história deles, atraiu alguma coisa também pesada para eles, para a história dele. Hoje a gente não pensa nisso, mas a gente vê, olha para as cadeias, hoje quantos filhos de crentes estão lá? Né? Porque nunca receberam um abraço, nunca receberam elogio de pai e de mãe, nunca viu um pai dizer assim, olha, vai para frente, eu vou com você, né? Quero estar junto com você, quero abraçar você, né? O filho está em dificuldade e ajudar o filho. Muitos querem só tocar os filhos para perto, porque parece que é um peso depois vai ser lá na frente, porque não consegue trabalhar com aquilo que vai acontecer na vida do filho. Aí o filho se torna um bandido, se torna um traficante, se torna um delinquente, se torna uma pessoa que vai para os bares, que vai fazer coisa ruim, né? E aquela mãe muitas vezes está se perguntando assim, por que meu filho foi assim? Né? Culpa nossa, né? Culpa nossa porque nós fizemos isso acontecer na vida dos nossos filhos e daquilo que eles estão fazendo, porque nós vamos colher aquilo que nós plantamos e não há como fugir disso. Então, nós vamos ter sempre isso. Diferente de filhos que são abençoados, que são apoiados, que são mimados, que vão para frente muitas vezes, porque sabe que atrás, quando eles erram, tem sempre alguém atrás que está apoiando a vida deles. Esse marido aqui não gosto muito dele não. Né? Eu não gosto dele muito não, porque parece que ele é muito machista, ele gosta de fazer as coisas, tanto que ele sai dali, vai para uma outra cidade, e parece que ele não pergunta nada para a esposa, não pergunta para Deus, e nem pergunta para a esposa se pode ir, se não pode ir. Nos dias de hoje, né, você acha que marido precisa ser assim? Precisa perguntar alguma coisa para a esposa, ou ele, por ser o sacerdote, por ser o homem da casa, por ser o homem responsável por trazer as coisas dentro de casa, educação e tudo mais, você acha que não precisa ter participação da esposa nos projetos, nos sonhos, naquilo que acontece? Entendeu? Entendi. Não, sim, claro, a esposa tem que ter participação junto com o marido, né? Porque senão, como é que os dois, se não tiver concordância, como é que os dois vão andar para frente? Se tiver discordância, Deus não está no negócio. Então, a gente tem que ter o quê? Concordância.
E é como o pastor acabou de falar aí, né, a respeito assim do jovem, das crianças, e muitas das vezes a gente fica disperso, né? Às vezes a gente mesma, em casa mesmo, a gente fica disperso. O que eu quero dizer com isso? A gente deixa de orar e achando que não vai orar mais não, porque não tem jeito para aquele sobrinho, para aquele primo. Não, tem jeito sim. Quem não tem jeito é para Satanás. Então, que eu e você continue persistindo e não desista do seu parente, não desista do seu filho, porque filho é bom em todo tempo. Porque foi Deus que deu ele para a gente, né? Foi Deus que permitiu. Então, a gente devemos fazer o quê? Cuidar do quê? Daquela herança que o Senhor deu para a gente, né? Que são os nossos filhos. Então, a gente não podemos desistir, ainda que eles vinham ficar rebeldes, vinham querer responder, mas somos nossos, então a gente temos que cuidar. Assim como Deus tem cuidado da gente, que às vezes a gente quer desviar um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, mas o Senhor está ali fazendo o quê? Pondo a mão, o Senhor está ali cuidando. E muitas das vezes a gente quer uma bênção e o Senhor não permite que aquilo ali venha para mim e para você. Mas por quê? Porque sabe que lá na frente não vai ser bom para mim nem para você. É a mesma coisa a gente com nossos filhos. Então não desista do teu filho, não desista do teu parente. Amém. Uma coisa que o pastor falou aqui, que nós temos que trazer para o nosso casamento, é a concordância. A concordância, ela não é só no dia mal, no dia bom, no dia mal também. E a própria palavra de Deus diz lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem que haver uma concordância. Outra coisa que a pastora falou, a atitude de Ruth. Deus, ele sempre levanta uma pessoa num momento de amargura, num momento de dificuldade, num momento que nós estamos lá no fundo do poço. Deus, ele sempre levanta uma pessoa. E se o pastor me permitir, eu queria deixar aqui 5 atitudes proativas de Ruth, trazendo para os nossos dias de hoje. Ruth, primeira atitude, Ruth, ela perseverou sua fé no Deus de Noemi, apesar da circunstância. Está no versículo 1, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela estava mais confiante em Deus do que a própria Noemi. E muitas vezes a nossa fé, ela fica esmorecida, ela fica abalada diante de uma adversidade, diante de uma situação. E Deus, ele sempre levanta uma pessoa. Então nós temos que ser essa pessoa que levanta a fé, porque a fé sem obra, ela é morta. Como diz lá no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 em diante. Segunda atitude de Ruth, ela era pobre, mas assumiu uma postura para sustentar a sogra. Está no capítulo 2, versículo 18 e 19. Quem puder acompanhar? Capítulo 2, versículo 18 e 19. Que diz assim: tomou-a e veio à cidade, viu sua sogra, o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado, e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então ela sustentou a sua sogra, ela teve uma atitude. Então é isso que nós temos que ter. A fé sem obra, ela é morta. Nós temos que ter a fé, mas também temos que ter a atitude. Terceira atitude de Ruth, proativa para nós fazermos no dia de hoje, ela ouviu e obedeceu os conselhos de Noemi. Obediência. Capítulo 3, versículo 3, 4 e 5. Que diz assim: banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. É melhor obedecer do que sacrificar. Quarta atitude de Ruth,
conduta. A conduta de Ruth em favor da sogra, ela encantou Boaz. A minha conduta e a tua conduta, não adianta nós termos fé, não adianta nós praticarmos a nossa fé e nós não temos atitudes e a nossa conduta como cristão, né? A conduta dela, o seu testemunho. Capítulo 2, versículo 11. Que diz assim: respondeu-lhe Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Quer dizer, ela largou tudo, a conduta dela, para ficar com a tua sogra. Será que eu e você faríamos isso? Quinta atitude de Ruth: agiu para conquistar Boaz. Nós temos que conquistar o nosso objetivo. Capítulo 3, versículos 7, 8, 9 e 10. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Só até aqui. Então, nós temos que conquistar o nosso objetivo, ter foco, conquistar os nossos objetivos. E Ruth, ela conquistou os objetivos dela. Amém? Referente à concordância entre esposo e esposa, eu creio que os dois têm que estar em comum acordo para tudo. Desde comprar uma casa, ter um filho, tudo você tem que seguir os dois juntos. Se não houver concordância, ninguém anda junto. Não há como você viver com uma pessoa sem ter concordância nenhuma, sem ter um ponto de concordância e de conversa. Hoje em dia é muito difícil achar um homem que, você faz isso, mas eu não quero. Se você arrumar um homem assim, é melhor você não casar, é melhor você ficar solteira. Porque para ficar com alguém que não concorda com você, que não tem concordância, nem fé e nem nada, é melhor você ficar um para cada lado. Graças a Deus, a gente concorda em tudo, né, amor? Algumas coisas, falta uma loucinha, uma louça para lavar, alguma coisa para fazer em casa, mas graças a Deus em tudo a gente acaba conversando, a gente concorda, né? A gente sempre está falando em tudo, né? Com tudo que acontece, a gente é bem unido em relação a isso. E é bom, né, a concordância, né? Porque eu vejo assim, eu falo para o Jair, se você me deixar, eu vou ficar sozinha no mundo, porque eu não tenho pai, não tenho mãe, eu vou ficar sozinha, né? Não tenho sogra. E filho, casa, cada um tem sua família, né? Tem como vai cuidar da sua família. Então, é eu e ele. Então, eu falo assim, você é meu amigo e eu sou sua amiga, né? E assim a gente vai vivendo a nossa vida, né? Porque eu falo assim, se você me deixar, eu vou ficar sozinha. Como que eu vou viver minha vida sozinha? Então, é assim, o seu marido, a sua esposa é o teu melhor amigo, é o teu cúmplice, né? Para tudo ele é teu cúmplice. Pode ser ter os filhos, tudo, mas é você e ele. Às vezes está nós dois lá sentados, eu falei, eita, a velhice está chegando, sentado no sofá, né? Que os filhos já estão encaminhados já, né? Então, aquilo você tem que cativar a amizade, né? E Ruth, ela foi fiel com Noemi, ela teve essa amizade, foi com ela até o fim. Não, eu vou contigo. Eu vou caminhar contigo. É a mesma coisa você e teu esposo. Caminhe com ele. Ó, amigo, por que você está triste? Por que você está chateado comigo? Né? Temos que ser assim, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né? Com os filhos também. Temos que ser
amigos dos nossos filhos, né? Eu sento lá em casa, a gente se reúne muito na mesa, né? A cozinha é o lugar mais habitável que tem lá em casa, né? Onde a gente se reúne, às vezes os homens saem, só fica eu e as meninas. Ali é uma amizade, uma conversa entre nós, até a neta entra no também, né? Então isso é uma amizade, né? Uma cumplicidade. Porque na hora da necessidade você sabe, né? Se não é no filho, é no marido, por quê? Já criou aquela amizade, já criou aquele carinho, aquele amor ali, né? É que nem Noemi, ela criou amor ali pela uma amizade forte. E é isso que a gente tem que ter na nossa casa, no nosso lar. Essa amizade, essa cumplicidade entre marido e mulher e filhos. O que eu vejo também, né, fazendo uma concordância que a pastora está falando, né, que nós possamos ser um pouquinho como Ruth, né, cuidar da nossa sogra, né, não só cuidar dos nossos pais, mas sim cuidar da nossa sogra, porque também elas precisam da gente, né. E assim, como eu costumo falar lá em casa, né, eu sou sogra também, né, vou ser sogra de novo daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, não sei. Então eu quero que minha nora também cuide de mim também, por isso que eu falo, gente, cuide da sogra. Cuide da sogra, porque você vai ser abençoada. Você viu como que Ruth foi abençoada? Por que ela foi abençoada? Porque ela cuidou da sogra dela. Ela não desistiu da sogra dela. Então, quer ser abençoada? Cuide da sogra. Não só da mãe, não, viu, gente? Eita. Viu, meu gerrinho? Eita. Olha, Bruno, pegou agora. Sabe uma outra coisa que eu acho interessante nesse texto? Quando a gente vai no capítulo 1 mesmo, no verso 3 ali, diz assim: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Esse cara não tinha uma casa para deixar para a mulher, não tinha um carro, não tinha uma aposentadoria, não tinha nada para deixar para ela. Por isso que ela passou esse aperto todo, por isso que ela passou essa situação toda aí de se sentir amargurada, se sentir sozinha, né, de sofrer o que tinha que sofrer, porque o marido não pensou nela, né, não pensou nela. Por isso que eu não gosto muito desse cara, não. Ele não pensou nela, né. Ele acha que ele vai para um lugar sozinho, não pergunta para a mulher, né, se pode ir. Ele não ora e não pergunta para Deus também se pode ir. E na hora que o bicho pegou lá, que ele morreu, não pensava nisso. Dentro da história, né, ele foi talvez aí para passar 1 ano, 3 meses, 1 ano, e passaram-se 10 anos, passaram-se uma vida. Os filhos cresceram numa terra diferente. E, de repente, depois de 10 anos, né, esse cara não deixou nada para ela. Lá não conseguiu nada, lá não montou uma casa. Talvez em Moabe também não montou uma casa, também não montou um terreno, não deixou nada. Ele vendeu tudo e foi, né, e chegou lá, não se sabe, o texto não conta o que aconteceu, mas de repente a mulher volta amargurada para casa com 2 filhos, sendo que não tinha nada para onde ela poder se segurar ou então se apoiar. Hoje também a nossa vida é diferente. Eu converso com pessoas que falam assim: enquanto eu viver eu sustento ela, mas e depois que morrer? Quantas pessoas hoje estão trabalhando, né, e não pagam o NPS, não fazem uma pensão, não pagam alguma coisa aí, porque se ele partir, o que a mulher vai ter que fazer? A mulher não trabalhou a vida toda cuidando da casa, trabalhou a vida toda cuidando dos filhos. Tem mulheres aí hoje, mães, né, que nunca não sabem o que é fazer uma faxina fora de casa, porque a vida toda teve um homem que sustentou, um filho os filhos, cuidando dos filhos, educação, tudo. Mas parece que alguns homens não conseguem pensar nisso. Depois que eu partir, né, ou eles acham que a mulher vai morrer primeiro e a gente vai ficar para o final, não sei, deve ser a cabeça assim, né, mas se eu morrer primeiro, como é que fica a minha mulher? Como é que ficam os meus filhos? Quais são os bens que eu vou ter que deixar para elas? Parece que era um costume lá daquele tempo, porque quando em Reis 4, que aquele homem de Deus morre também, a mulher fica sem nada, né? E de repente ela vai buscar em Deus e Deus dá uma direção, então ela consegue sobreviver. Mas tanto ela como os filhos iam ser vendidos para poder pagar contas, né? Para pagar as dívidas, né? E hoje
parece que, depois de tanto tempo, parece que a gente não aprende esse negócio, tanto homem como mulher. Porque a mulher precisa cobrar o marido para ele ter uma aposentadoria, alguma coisa, porque ela precisa pensar nela depois disso. Né? E se ele for primeiro, como é que fica a minha vida? Vai ter que trabalhar, procurar trabalho nos dias como hoje, né? Sem saber fazer nada, porque nunca se preocupou nessas coisas. Talvez seja aí uma ideia que as mulheres, mesmo sendo de casa, elas precisam estar preparadas para alguma coisa, né, numa eventual situação assim, onde o marido falece, onde fique ela sozinho, para ela não ficar jogada. Então, eu penso que esse homem, muitas vezes, como ele não buscou a Deus, não tem direção de Deus naquilo que ele fez, eu acho que não tem direção de Deus, ou da mulher, nos filhos que ela coloca, que ele coloca o nome, e não tem também nos projetos, parece que ele coloca sempre a mulher de fora. Né? E nós, hoje, precisamos pensar, né, se Deus me levar amanhã, como é que vai ficar a minha família? Né? Para que casa eles vão? Ou será que depois que eu for, eu vou ter que ir para a casa da sogra? Então faça a paz com sua sogra. Ame a sua sogra, porque a sua sogra é o único lugar que vai cuidar de você. Né? Então faça a paz com sua sogra. Porque senão, se o seu marido morrer, para onde você vai voltar é para a casa da sogra. Né? Mesma coisa, se a esposa falecer também e você não tiver mãe, né, você vai ter que ir para a casa da sogra para poder ajudar a cuidar dos filhos. Então, ame muito bem a sua sogra aí, porque senão fica estreito para você lá na frente. Mas pensando em sustento, né, em direção de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa também, no dia que a gente faltar na nossa casa, né, a gente ter alguma coisa, né, para poder fazer isso. Então, hoje, um trabalho registrado, ele faz parte da nossa vida, né, porque isso já fica para uma pensão, para que ela possa sobreviver lá na frente. E não como as pessoas pensam. Né, depois que eu morrer, não me interessa ela. Né, é porque você não vai estar aqui sofrendo que nem ela está sofrendo, que nem os filhos vão sofrer. Né, e não deixar ela para outro. Esquece esse negócio, porque eu não vou deixar a pensão para outro cara. Né, você pobre, deixando alguma coisa, não deixando alguma coisa, se o marido for, se a mulher for, vai casar do mesmo jeito, acabou. Né, não tem esse negócio. Mas hoje eu preciso pensar, não vai não? Lá, já... né? Mas hoje eu preciso pensar nisso, né? Em se preparar. Vocês se pensam nisso? Vocês pensam nisso? Em se preparar para que, caso alguma coisa lá na frente aconteça com nós homens, para vocês poderem sobreviver, como é que vocês olham esse negócio de sustento, de segurança familiar, né, que a família precisa ter quando um dos dois vai partir? Como é que vocês olham isso em segurança, em NPS, em pensão? Como é que vocês conseguem olhar isso nos dias de hoje? E assim, eu vejo que, na verdade, né, a gente, mulher, a gente acaba entrando na Bíblia, né? Achando assim que nunca vai acontecer com a gente, nunca vai acontecer com a casa da gente, né? E às vezes não. Claro que a mulher pode trabalhar, né, pastor? Mas às vezes assim, pelo fato da mulher ter filhos, ter casa para cuidar, e às vezes assim, o marido está ganhando um salário que está dando para sustentar a casa, está dando para poder eu levar meu filho na escola, buscar. Por quê? Porque a criminalidade está aí, né? O diabo está lá fora para poder querer ceifar a vida dos nossos filhos. Então, talvez a mulher esteja ali querendo colocar os filhos numa redoma de vidro, né? Querendo cuidar, proteger. Então, o que acontece? Elas acabam não se desdobrando, querendo trabalhar fora, porque o sustento do marido está bom. Então, às vezes, a gente não pensa assim que meu marido vai morrer, né? E eu vou ficar... Não, a gente acaba pensando que está tudo bom, está tudo certo. Né? Mas não é bem assim. Na verdade, como o pastor fala, eu vejo que o homem ele tem que começar a pensar por esse lado. Como é que minha esposa vai ficar? Né? Porque a gente, como mulher, a gente está preocupada muito com o quê? Com a casa, com o marido, com o filho, né? Com o nosso lar. Né? Não que eu estou dizendo que eu não trabalhe, mas assim, mas muitas das vezes a gente, mulher, a gente pensa assim. E, então eu vejo que o homem tem que pensar por esse lado. Pensar, se for, como é que minha esposa vai ficar? Não falar que nem o pastor falar, vai casar com outro? Não, né? Assim, aqui em casa é só o Luciano que trabalha, mas é mais porque eu não arrumei nada ainda. Procurando eu estou. Mas, assim, a gente sempre teve uma coisa com a gente, de edificar os nossos
nossos limites de tudo. Se hoje a gente sabe, eu tenho X, é aquilo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e já era. Se dá para guardar, guarda, se tem, a gente guarda, se não dá, a gente infelizmente não guarda, para que tanto a gente passa por apertos que, mesmo vivo, mesmo morto, de qualquer jeito, a gente passa por apertos. Então, a gente tem que ter alguma coisa reservado para que a gente possa se manter em coisa na vida. Então, é difícil isso. É difícil pensar num futuro, não. É difícil pensar na morte, mas ela existe. Infelizmente, a gente tem que se programar para tudo. Minha esposa costuma dizer que se eu morrer primeiro, né, ela não vai arrumar ninguém, né? Espera, ela não vai arrumar ninguém. Se ela arrumar, eu vou assombrar ela, vou vir assombrar ela. Mas eu faço o que ela falou, né? Graças a Deus, estamos aí, estamos na luta aí, né? Diante de toda a diversidade que está acontecendo. E é isso, mano. Como o pastor falou, nós temos que pensar nas nossas esposas. Não podemos pensar no aqui e agora, e sim pensar no amanhã. Porque o homem é o provedor do lar. No pouco, no muito, diante das nossas condições, com nossas forças, nós temos que ser os guerreiros das nossas esposas, da nossa família, e sempre dar o nosso melhor. É essa a visão do Senhor, é essa a visão de Deus. Nós, como sacerdotes do lar, nós, como homem de Deus, nós temos que sempre dar o melhor para nossas esposas. E buscar direção e sabedoria, sempre para poder fazer uma reserva, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós estamos aqui. Quando saímos daqui, fomos atravessar a rua, não sabemos o que pode acontecer, né? Então, temos que ter essa visão. Alguém falar? Sabe, irmãos, a gente está indo já para o nosso final, já 50 minutos, rápido, né? Nossa, rápido mesmo. 50 minutos, mas eu queria, assim, depois deixar para cada um falar alguma coisa, né, daquilo que Deus coloca no seu coração, aplicando, né, do jeito que a gente achar melhor. Eu estava lendo aqui, eu estava pensando alguma coisa assim. O capítulo 1, 20 a 21, tem um comentário aqui, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Né? Noemi, mudando a história dela. Quando ela vai para os projetos da vida, ela é Noemi. Ela vai aquela mulher cheia de graça, cheia de sonho, cheia de projeto. As coisas não dão certo, há Deus que fez isso comigo. Daí a gente muitas vezes não se culpa, ou a gente não pensa naquilo que a gente fez de errado para poder dar o que deu. E muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida porque nós não pedimos direção do Senhor, como esse casal, quando sai de onde eles estão, procurando um projeto melhor, não pedem direção de Deus. O texto mostra mais ou menos isso, que eles não pedem direção de Deus. Então, se não pede direção de Deus, por que Deus tem culpa agora, no momento em que tudo deu errado para ela, em que tudo está amargo para ela, e ela volta com uma outra história? Eu fui feliz e estou voltando triste. Né? Eu fui alegre e de repente não tenho mais alegria no meu coração para me poder viver a minha vida, a minha história. E muitas vezes a gente quer culpar Deus por as coisas que acontecem na nossa vida. A gente se esquece que tragédias vão acontecer sempre no meio do nosso caminho, né? No meio da nossa história. Sempre vão acontecer algumas coisas que não dão certo. O que a gente precisa fazer? Né? Aprender a ser fiel um com o outro. Aprender a ser fiel às oportunidades que Deus vai colocar na frente. De repente, Deus coloca Ruth no caminho de Noemi. As duas se tornam amigas. A fidelidade está no coração das duas, que elas andam junto. Ruth abraça Noemi, mesmo naquele momento amargo, triste da vida dela, e volta para ela, para uma terra, para um povo que ela não conhecia. Né? De repente, ela volta para uma história que não era a história dela.
Noemi, sabendo que existia lá na frente um Boaz, o homem que podia redimir, ou então uma pessoa que podia casar com ela e devolver coisas para ela, alegria, força, esperança na vida dela, de repente ela é a pessoa que orienta Ruth a fazer isso, né? Uma foi fiel com a outra. Como Deus é bom nessa parte, que quando as coisas dão erradas para a gente, Deus sempre coloca alguém no nosso caminho para nos mostrar a direção certa e o lugar certo para poder ir e aquilo que nós devemos fazer da maneira certa. Se a gente fosse infiel um com o outro, né, dentro de um casamento, no momento em que tudo dá errado, a gente só vai apontar o dedo um para o outro e vamos muitas vezes se magoar, se entristecer dentro do nosso casamento, porque a fidelidade ficou lá atrás, né? O amor ficou lá atrás, a compreensão ficou lá atrás. E andar juntos como família, como marido, esposa, como filhos, sempre vamos ter tragédias no nosso meio. É o desemprego, é uma doença, né? Nós perdemos coisas. O que a gente não pode perder é isso, é a confiança que a gente tem um no outro, né? A confiança que a gente depositou lá no altar de Deus, que nós iríamos confiar um no outro, iríamos ser fiel um ao outro, e isso não pode ficar para trás. A gente tem que se lembrar disso nos momentos em que tudo dá errado, e não apontar o dedo, né? Ser apoio um para o outro, né? Olha, segura em mim porque eu vou arrastar você, porque você não está legal. E não fazer muitas vezes como a gente vê pessoas fazendo, chuta o seu marido, chuta a sua esposa, não aguenta. Eu não nasci para sofrer, ninguém nasceu para sofrer, e ninguém quer sofrer. Mas muitas vezes no meio da nossa caminhada como casal, a gente acaba sofrendo ainda, né? E a gente quer culpar Deus por coisas que nós escolhemos, né? Os caminhos que nós escolhemos, nós queremos culpar Deus. É o que ela está dizendo. O Todo-Poderoso, Deus que sabe de todas as coisas, me trouxe amargura no nosso coração. Mas e o tempo que ela trouxe alegria? E o tempo que Deus trouxe alegria? E as festas que nós fizemos dentro de casa, com filhos, com amigos, né? Cadê? Fica um vazio? Fica. Mas muitas vezes não é porque Deus fez. São escolhas nossas que muitas vezes acontecem no meio do caminho, que vão fazendo essas coisas acontecerem com a gente, e a gente precisa confiar que mesmo quando a gente erra, Deus sempre vai consertar o nosso caminho para que a gente possa dar glórias a Ele, entender que Ele está no controle de todas as coisas. Aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, para a gente ir encerrando, fica bem aberto aí. Sim, como o pastor falou, né, que a gente, em vez de a gente estar trazendo, achando que as pessoas são culpadas, achando que Deus é culpado, Deus não é culpado, né? Como diz aqui na passagem, né? Deus não é culpado. Ela queria, culpar Deus, né? O que eu vejo aqui, que ela queria culpar Deus, né? Mas, assim, Deus não é culpado. E, assim como também, às vezes, a gente quer culpar alguém, mas a culpa somos nossa, né? Muitas das vezes, que a gente não quer fazer as coisas do jeito que Deus quer que nós ande. A gente, às vezes, quer fazer as coisas achando que a gente tem que andar por aquele outro caminho, né? E assim é a gente com nossos filhos, né? Às vezes a gente fala assim para o nosso filho assim, não, filho, não vai para aquela festa, não. Mas ele acha que tem que ir, né? E vai. Por quê? Porque ele já cresceu. Assim somos nós já estamos adultos, né? Então, tudo é escolha nossa, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, que nós possamos fazer coisas boas, né? Pelo menos fazer um pouquinho como Ruth fez, né? Cuidar da sogra. Então, cuide da sua sogra, gente. Eu vejo assim, né? As duas ali, amizade muito grande, né? Lutaram, venceram, né? Passaram dificuldade, foram lá, pegaram aquele espiga de milho lá, né? E foi indo. É um crescimento. As lutas, às vezes, é um crescimento na nossa vida, no nosso casamento. É um crescimento, faz a gente crescer. Aí eu vejo aqui, né, nesse capítulo 4, versículo 14, né, que fala assim. Vamos ao 13. Assim tomou Boaz Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje
hoje de te dar um neto, que será o teu resgatador, e seja afanado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama e deu à luz, e ela é o melhor do que 7 filhos. Né? Isso é bênção. Né? Eu vejo assim, bênção para Noemi, porque Ruth não desistiu dela, não desistiu. Não, vamos comigo que eu vou te resgatar aí. E o Senhor abençoou a vida da Ruth, e Noemi tem ela como filha, e Noemi teve um neto, né? E que vai consolar ela na velhice, porque ela mesmo falou, eu não tenho mais filho no meu ventre. Né? São coisas assim que acontecem na nossa vida, a gente temos que lutar, não voltar para trás, caminhar para frente, e quando a gente caminha com Jesus, a vitória é certa. A vitória é certa. E às vezes assim, é o casamento, é a adversidade que chega. Gente, não é voltar para trás. Não, vamos lá, vamos caminhar. Jair sempre conta que durante 5 anos, os 5 primeiros anos do nosso casamento, só foi briga, né? Poderia um momento ele ir para um lado, eu para o outro, e acabou, nada, né? Acabou ali, vai, segue a tua vida, eu sigo a minha vida. Mas ali é você, teu casamento, a tua vida, está firmado diante de Deus, e acreditar, e ter fé que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai dar vitória. E Noemi foi ali com Ruth, e olha aí o que aconteceu. Foi abençoada, até um neto ganhou, e as mulheres falaram, não é melhor essa nora do que 7 filhos? Né? São isso, a nossa família, não é melhor o teu marido do teu lado, do que você está andando aí no mundo perdido, sem direção nenhuma? Melhor é você se ajuntar com ele e clamar, buscar Deus pela tua vida, pela vida dele, e pedir que o Senhor restaure, né, o seu relacionamento, restaure a sua família. Se você tem problema com a sogra, né, abençoa a tua sogra, abençoa a tua sogra, abençoa a tua família, porque é tão gostoso uma família unida, comunhão com Deus, caminhar com Deus é muito bom. Amados, o que me chama a atenção é a fidelidade. A fidelidade que eu falo, trazendo para os dias de hoje, é quando você está com um filho preso, quando você está com um ente querido no hospital, quando você está com o teu marido desempregado. Fidelidade. E o Senhor, Ele se agrada da fidelidade. Assim como foi com Ruth, ela foi fiel a Noemi, o Senhor, Ele entra no negócio. Quando você é fiel, por pior que seja a tua adversidade, o Senhor, Ele entra. Você pode não ter nada, porque elas chegaram em Judá como mendigas, né? Foi quando Ruth, ela foi colher espigas lá onde Boaz, ele tinha as propriedades dele. Então assim, quando você é fiel, o Senhor, Ele entra na tua adversidade. Então seja fiel ao teu esposo, seja fiel ao teu filho, que você ora, se ele estiver preso, se ele estiver nas drogas, seja fiel, não desista, que o Senhor vai te dar um escape. O que me chama a atenção é que mesmo Ruth sendo moabita, de um povo todo errado perante Deus, ela fez parte da genealogia de Cristo. Ela faz parte da genealogia de Cristo. Ela vem como bisavó de Davi. Então, isso me chamou muito a atenção. Por quê? Porque a gente sabia que o povo de Moab era todo errado. E Deus usa a moabita para ser referência como a genealogia de Cristo. Irmãos, obrigado por vocês que estiveram, né, conosco aí nessa live de casais, falando um pouco sobre fidelidade na adversidade. Né, no tempo bom, todo mundo se diz fiel. O problema é quando a dificuldade vem, né, quando a luta vem. E a luta sempre vai vir na nossa vida e na nossa história. É aí que vem a prova da fidelidade, a prova da confiança, de estarmos juntos
de confiar um no outro, de conversar um com o outro. E foi bom, né, a gente conversar, onde a gente pôde colocar algumas questões. E nós queremos convidar você para segunda-feira que vem. Nós temos uma live também, vamos estar falando sobre algum assunto, né, nesse mesmo horário, para que Deus possa estar enchendo o nosso coração, enchendo a sua vida, a sua história. Espero em Deus que esse assunto tenha abençoado a sua casa, a sua família também, né, e que você seja abençoado, né, que a sua casa seja abençoada. Nós queremos que a sua casa seja um lugar de bênção, a sua casa seja um lugar de vitória, que a sua casa seja um lugar de conquista no nome de Jesus. Por isso nós estamos aqui comentando sobre a palavra de Deus, né, que é verdadeira, que alimenta e que merece confiança. Melhor de tudo isso é que Deus é fiel com a gente, né? Pode nos faltar coisa, mas Deus sempre vai ser fiel no nosso coração. Então, estenda a mão para lá, vamos estender as mãos, vamos orar. Que Deus abençoe a sua família, que Deus prospere em vocês, que vocês cresçam muito, que a graça de Deus venha sobre a sua casa, sobre a sua saúde, sobre seus filhos, e vocês sejam abençoados no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.